Seja muito bem-vindo ao Todescast, o podcast oficial da franquia Diamante da Todeskine, aqui de Juiz de Fora. Um ponto de encontro para ideias inspiradoras, trajetórias transformadoras, conversas que fortalecem o universo da arquitetura, do design de interiores e do empreendedorismo criativo. Eu sou Rafael Teixeira e hoje eu tenho ao meu lado uma nova parceira de bancada, Railane Torres, que também é consultora comercial da Todeskine de Juiz de Fora. Juntos, vamos conduzir conversas que revelam o que há de melhor e mais relevante no mercado atual. Fala, Rai. Oi, gente. É um prazer, uma alegria ter vocês aqui hoje. A nossa missão é simples e poderosa: compartilhar ideias que inspiram, provocações que fazem pensar e histórias que conectam quem é apaixonado por criatividade e inovação. Está no ar o quarto episódio e hoje a energia está lá em cima. Temos uma convidada que brilha em Juiz de Fora e também na região. Fica com a gente porque esse episódio vai inspirar. Roda a vinheta! E no episódio de hoje recebemos o talento de uma profissional que traduz com maestria a essência da arquitetura contemporânea, combinando técnica apurada, sensibilidade criativa e um olhar atento às transformações do nosso tempo, impactando a vida de pessoas de forma significativa. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a querida arquiteta Laísa Galil. Obrigada, Rafael e Railane, por essa oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. E sempre muito bom, né, a gente ter momentos para poder falar de arquitetura, viver a arquitetura. A gente tem isso o tempo inteiro no nosso dia a dia. Então, realmente é um prazer enorme, muito gratificante poder estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho mais para o público aí que vai nos assistir. Maravilha. Fala, Rai. Laís, é ótimo te receber aqui. Eu tenho certeza que as suas histórias e aprendizados vão fazer nossos ouvintes refletirem sobre como se posicionar, criar projetos impactantes e enxergar a arquitetura de jeito novo. Laísa, conta pra gente, para os espectadores que estão nos ouvindo, que estão nos vendo agora, quem é a Laísa e como a sua história, eu tenho certeza que vai impactar na vida de quem vai estar assistindo esse episódio. Bem, a Laísa é uma pessoa que não pensava em fazer arquitetura, mas já vivia a arquitetura sem ter essa noção tão consciente, né. Lá quando a gente está mais novinha, todo mundo perguntando o que que você quer ser quando crescer, e eu sempre muito em ideias mais criativas, em ideias mais dinâmicas, mas nunca tinha tido o olhar de ser arquiteta. Cresci em obras, no universo de obras, meu avô pedreiro, meu pai engenheiro, acompanhava muito eles, para mim aquilo ali era um momento de brincar, de diversão, e realmente não tinha essa visão e essa conexão que aquilo ali um dia se tornaria minha profissão. O que você imaginava ser antes de você decidir ser arquiteta? Ah, meu Deus, eu queria ser dançarina. Dançarina. Adorei. Eu sempre gostei muito de esporte, de dança, eu fiz balé, jazz por muitos anos, então eu realmente gostava muito dessa energia da dança, vibrava muito com isso, handebol, vôlei, minha matéria preferida na escola era educação física, então realmente eu imaginava seguir esse tipo de caminho, né, alguma coisa voltada ao lado esportivo e sempre no lado criativo e a comunicação também, que sempre foi algo. Ó. Gostava muito de ler, sempre muito participativa nesse meio dentro dos colégios, ganhava medalha de leituras, que eu lia bastante. Você fala muito bem. Mas isso daí eu acho que é porque falo muito mesmo. Então, isso acabou realmente refletindo, numa indecisão absurda no ano de vestibular, porque eu não cresci sabendo o que eu queria ser, até Foi era se uma. descobrindo, né, ao Fui, longo fui me do descobrindo. Isso foi uma pressão muito grande, inclusive, sim, porque a minha irmã sempre foi mais tradicional, desde novinha, já sabia o que queria ser, e quando me perguntavam, eu não travada. sei. E então, no ano de vestibular, né, eu precisei realmente recorrer aí a uma ajuda profissional para tentar ver e aí, porque eu realmente me via fazendo muitas coisas, eu nunca me vi muito dentro de uma caixa única, sendo somente aquilo. E nessa de buscar ali qual seria talvez a minha inspiração, qual seria o meu talento, vamos colocar assim, surgiram algumas profissões, né? E fui por eliminação, né? Tinha que pegar ali o leque de opções que surgiram e fui eliminando. Aí, a educação física acabou ficando como meu hobby. Eu falei, gente, isso aí eu gosto muito, é minha válvula de escape, é onde eu realmente gosto de
de me desconectar mesmo, faz bem para o corpo e para a mente, mas se eu transformar isso em profissão, talvez vai perder um pouco o sentido. Então eu descartei. Comunicação ficou também como sendo um possível curso para eu poder fazer o vestibular, mas na época a gente, em Juiz de Fora, nós não tínhamos muito essa visão da comunicação como é hoje, né? Então, olhando, né, profissionalmente falando mesmo, eu falei, gente, é uma coisa que eu me identifico, mas talvez não seria o caso de profissionalmente seguir, né, essa carreira. Ficou a psicologia, que eu gosto muito de entender, assim, as pessoas, e a arquitetura tem muito a ver com isso, É isso que eu ia falar, eu acho diretamente que tá tudo ligado. super ligado, né? Exato, a A gente parte tem que artística também de dança, exato, né? Tá tudo conectado com sim. esse meio. E no final de tudo, surgiu a arquitetura ali dentro das minhas aptidões, que eu fui me descobrindo, e falei: "Gente, realmente arquitetura, como que eu não pensei nisso antes, né?". Estava tão óbvio e eu não tinha realmente Uhum. pensado. E daí me matriculei, fiz a faculdade, fiz o curso, não gostava da faculdade, foi um desafio muito grande ter terminado o curso. No primeiro período de faculdade eu já não gostava e o último também eu não gostava. O curso Uhum. mesmo de arquitetura, ele não me trazia aquela empolgação com a carreira. Aí as pessoas às vezes podem perguntar: "Então por que que você continuou?". Quantas pessoas, né, trocam de curso, mudam, mas tem 2 coisas que foram decisivas para eu não largar a faculdade. Primeiro, meus pais não deixavam eu largar a faculdade. Começou, tem que terminar. E segundo, porque no segundo período de faculdade, eu já sabia mexer com o AutoCAD, né, por quando meu pai ser engenheiro, já mexia ali no programa, logicamente de uma forma mais, superficial, mas já tinha um conhecimento do programa, e resolvi no segundo período procurar estágio, né, quem dá estágio para alguém no segundo período de faculdade? Mas teve um escritório que me acolheu de braços abertos, Olha só. foi assim: "Não, Laísa, vem aqui, você passa a tarde com a gente, os dias que você puder". Não recebia nada por isso, era mais aquela coisa de estar ali no escritório junto com aquela equipe. Adquirindo Eram conhecimento. sim, eram 5 profissionais que eram sócios super legais. Era um ambiente até familiar, sabe, era uma coisa bem gostosa de estar ali. E aos poucos: "Laísa, vai comigo me ajudar a medir alguma coisa. Laísa, passa isso aqui a limpo, já que você sabe AutoCAD". E ali eles foram me dando um pouquinho de corda. E quando eu comecei a ter a vivência, a prática do que era um escritório de arquitetura, o que era ser arquiteto, eu falei: "Gente, eu realmente não gosto da faculdade, mas eu quero ser arquiteta". Você tomou Então curso na Olha, prática, com exato, a mão na massa. totalmente, totalmente. Tanto é que eu entendia e olhava a faculdade como sendo algo que preciso fazer para ter o meu diploma e ser o que eu quero ser. Porque a prática da faculdade estava sendo, assim, muito diferente. Tanto é que e quando eu que na vida converso hoje é assim, né? Muitas coisas que exato, a gente estuda ali não é exato. colocada em É, prática, fica só na teoria, mas na exatamente. prática é muito E a diferente, né? arquitetura em si, né, viver a arquitetura é muito diferente do que você fazer a É, faculdade. concordo. Então, assim, não sei hoje exatamente como estão os cursos de arquitetura, mas uma dica que eu sempre dou, independente da área de atuação, né, são as pessoas de tentarem entender o mais cedo possível, o quanto antes, como é o dia a dia profissional, como é a É. vida, realmente entender como vai ser essa profissão. Porque às vezes a faculdade vai ser só uma travessia, um caminho ali que você vai precisar percorrer para ser o que você quer ser, Sim. né. Maravilha. A última entrevistada que nós tivemos aí do terceiro episódio, ela falou sobre isso também, de uma forma diferente, mas ela começou a faculdade num canteiro de obras. Então, essa vivência, essa bagagem que ela teve no decorrer até a formação na faculdade, foi o que ajudou a dar um salto na carreira. Eu também sou administrador por formação, desde o segundo período de faculdade fiz estágio, comecei estagiando na parte de suprimentos, e para mim foi muito bom me formar com a experiência no ramo e tudo mais. E eu vejo que com você também não foi diferente. Você ficou todo o período do seu curso estagiando, você chegou a trabalhar com seu pai, como é que foi? Então, no paralelo, ele sempre me dando suporte e apoio na faculdade, principalmente as viradas de noite e madrugada, sempre me ajudando naqueles Tá. trabalhos desumanos. Faculdade de arquitetura, eu falo que, assim, tanto é que você vê quantos alunos formam, né, quantos entram e quantos formam. Eu acho que deveria ser mais direcionado, né, para quem Sim, você quer trabalhar, porque às vezes você cursa exato. muito, Sim, um certo tipo de projeto que no fim das contas sim, você não usa, exato. né, dele E a muito. arquitetura ela tem uma gama de oportunidades, de opções de É, atuação muito grande, né. é.
Então, realmente, poderia existir, de alguma forma, Uma um especialidade, né? direcionamento, né? Até para a gente poder sair da faculdade com mais bagagem, amadurecimento mínimo que seja para A dar área os que você primeiros quer passos atuar, né? profissionais. Porque eu acabei estagiando, passei por alguns estágios de escritórios de arquitetura, depois cheguei a trabalhar, eu sempre fui muito apaixonada pela área de urbanismo. Eu achava que eu trabalharia com urbanismo, eu adorava ver aquele macro, as cidades, você saber que de forma. Tem um livro do Jaime Lerner, né, Acupuntura Urbana, que é um livro que, assim, aquilo ali fez meus olhos brilharem, de ver como que transformações pontuais, como a acupuntura é, né, ele conseguia transformar espaços da cidade, dar usos na cidade, que transformavam vidas, transformavam mesmo o dia a dia de regiões que, às vezes, não estavam funcionando, com problemas, inclusive, de criminalidade, de problemas, e às vezes um ponto, né, um Um simples toque da toque. arquitetura Exatamente, às fazia a vezes, diferença. exato, mudava por completo. Então, eu comecei a entender a arquitetura como uma transformação de vida. O impacto que a gente pode transformar, né, as pessoas que utilizam dos espaços. Então, isso foi muito decisivo. E daí, eu fiz estágio, tive a oportunidade de fazer um estágio, né, na prefeitura. E, infelizmente, quando a gente vai para o setor público, a gente vê que os nossos sonhos são um pouquinho limitados, né? Então, eu comecei a ver que para eu poder atuar na área de urbanismo, eu teria que seguir outros caminhos, que não era exatamente estar numa sala de aula, dando aula de urbanismo, falando sobre urbanismo. Eu queria ver o urbanismo na prática, sentir aquilo É ali. criar. Exato. E eu não estava vendo aquilo tendo possibilidade. Eram muitos projetos que ficavam engavetados, principalmente quando mudava de gestão, aí aquilo ali ia por água abaixo. Então, o próximo queria fazer outra coisa e o que tinha sido, às vezes, começado não tinha uma conclusão. Então, o urbanismo se afastou da minha vida de uma forma diretamente falando, né, como profissional, mas sempre tendo esse olhar do macro para o micro, né, que realmente era muito importante isso. Você ficou quanto tempo no meio público? Então, foi coisa de 1 ano e meio, mais ou 1 ano e meio. menos, isso. E o ambiente, tudo não era o lugar que eu gostaria de estar, Você não sabe. estava simpatizando com o ambiente, não estava Não, legal e optou não, por seguir outro exato. caminho. Inclusive eu tinha 2 chefes maravilhosas, 2 arquitetas mulheres lindas, maravilhosas, que me davam total apoio, liberdade, me inspiravam muito. Inclusive eu via o esforço delas em fazer diferente, mas eu via elas também sendo podadas, não podendo às vezes Frustração. desenvolver. Então aquilo foi Frustração. mais me frustrando do que realmente me incentivando a seguir por esse caminho. Eu pensava em fazer um mestrado em urbanismo, fazer coisas dentro do urbanismo, eu tinha várias, assim, imagens, assim, pensamentos, o que eu poderia realmente fazer, e aquilo ali foi ficando realmente de lado. E dali surgiu uma oportunidade de estágio, em uma marca de planejados também, e dali foi muito engraçado, porque como que a arquitetura tem leques, né, e quando eu cheguei em casa falando que eu ia fazer estágio numa loja de móveis, "Ué, mas você está fazendo arquitetura, como assim?". Então ainda criou ali uma situação, mas como?". Eu falei: "Gente, mas tem tudo a ver, eu preciso fazer isso, tem a parte de interiores". E eu fui de uma situação de um macro, que era ver a cidade, ver os espaços, Pro mínimo, para né? algo micro, e eu vi como que fez total diferença na minha vida profissional ter trabalhado com a parte do projeto de interiores, focado com essa parte de marcenaria, de planejados, fez muita diferença. E tive, pessoas muito boas ao meu lado também, que fizeram muita diferença para agregar para o meu trabalho, para o meu conhecimento técnico. E no que eu entrei nesse meio, eu acabei ficando por um tempo maior do que eu pretendia. Quanto tempo? Foram quase 3 anos trabalhando na área de planejados. Adquiriu uma grande bagagem. Sim. Aí pulei de uma loja para outra, né, aconteceram algumas situações que eu fui realmente migrando, fui recebendo algumas propostas e tudo, tanto é que eu até ia me mudar de cidade depois de formada para poder assumir uma marca no Rio. E dali as coisas, quando estavam tudo parecendo ok, tudo legal, a empresa que eu trabalhava, ela teve um problema e ela fechou. Então eu falei: "Gente, e agora?", né, no meio do caminho, eu ali com uma pretensão ali de desenvolvimento na área de fato, mudou tudo. E nisso, eu Isso em que ano, acabei. Laísa? Oi? Isso em que ano? Nossa, foi 2011, 2012, mais ou menos, 2012. E nisso eu me vi, né, falei, né: "O que que eu faço agora?". Aí, né, já estava com o meu marido, e eu comecei a entrar muito no meio dos negócios dele, eu comecei a dar um suporte para ele no que ele fazia, no que ele desenvolvia, e ele dali em diante foi o meu maior incentivador realmente na área da arquitetura.
Foi assim, sabe aquela pessoa que começa a te dar um trabalho para fazer, mesmo sabendo que você não está preparada para fazer aquilo? Ele Porque até acreditou em então, você. ele acreditou em mim, até porque a gente vê, né? Uma coisa é você trabalhar sozinho e ser dono do seu próprio negócio. E outra coisa é você estar dentro de uma empresa, você ter um suporte, uma equipe, ter toda uma gestão por trás. Então, eu falo que dar esse passo sozinha, eu, Laísa, sozinha, teria sido muito difícil se não tivesse tido suporte e total apoio. E ele, tipo assim, vai. Foi meio que vai, E tô dá aqui, né, conta. pra te dar um apoio caso não Exato, dê certo, exato. né. Então, assim, eu meio que me distanciei um pouco da arquitetura por um período aí de 1 ano, mais ou menos, fazendo coisas muito Chegou a fazer pequenas, uma muito parte comercial, pontuais. né, uma parte Sim, eu aí me foi quando lembro. eu comecei a fazer alguns projetos comerciais. Projeto comercial acaba dando uma visibilidade de nome, né? As pessoas veem ali o empreendimento, nossa, é Quem a fez, Laísa, né, começa a saber que você existe, né? Sim. Porque a gente fala que todo mundo tem um arquiteto na família, um amigo, um conhecido, são muitos profissionais na área. Então, você entrar no mercado, se inserir no mercado, sem ter de alguma forma um incentivo, alguém para te ajudar, não é fácil. E a minha família, a minha área toda não tinha, apesar do meu pai ser engenheiro, ele tinha outra profissão, ele também era funcionário público, então a engenharia era o paralelo dele. Entendi. Então, assim, realmente depois dessa ruptura ali, né, de formada barra desempregada, o que que eu faço agora? Foi um pouco por esse caminho. Aí eu recomecei, né? Fui aos poucos retomando para arquitetura, até achava que talvez eu não fosse dar seguimento com a arquitetura, comecei a ir muito para outros caminhos mesmo. E aos poucos a arquitetura foi me resgatando de volta. Eu falo que eu não procurei mais a ela arquitetura, que ela foi veio. meio que me Veio procurando. te puxando. Você foi se Exato. distanciando, ela falou, volta aqui. É. Exato. E dali, assim, eu falo que essas nuances que a gente tem dentro da profissão, né, acaba que aí veio um programa na rádio que eu falava de arquitetura, chamava Mãos à Obra, Que e então, assim, era uma legal. coisa muito prática, dinâmica, tinha as gravações dos programas que a gente acabava tendo ali um feedback de telespectador que mandava alguma pergunta, então daquela pergunta eu gerava o conteúdo da próxima gravação. Então era muito legal, sabe? Tinham pessoas que mandavam foto, às vezes, de um cantinho. O que que eu posso fazer aqui, Laísa? Então, assim, era muito gratificante. E foi algo também que eu sempre fui muito humana nesse lado da arquitetura. Tanto é que quando a gente se pega vendo a arquitetura, talvez de uma forma tão aquela magnitude da arquitetura, aquela coisa às vezes intocável, é uma coisa que me incomoda, porque eu acho que isso acaba distanciando É, pessoas que poderiam ter vidas transformadas através da arquitetura, que acabam não tendo, porque acham que aquilo ali é não é pra inatingível ele, para né. ela. E a arquitetura tem vários segmentos, várias nuances que a gente realmente consegue entrar, independente de trabalhar com uma arquitetura de alto padrão, de alto luxo, de urbanismo, tem muitas coisas que o arquiteto pode fazer e transformar vidas, né? A gente lida com sonhos Concordo. das pessoas. Então, a gente, quando entende que a arquitetura não é somente uma estética, não é só aquele 3D bonito que Funcional, a né. gente posta às vezes no Instagram, que realmente encanta, é belo, mas a gente tem que entender que a arquitetura é uma profissão técnica. Então, antes do Trazer belo, conforto, né. exato, tem a parte forma, função e técnica, é o É, tripé básico que a gente aprende na é faculdade. verdade. Pelo menos na minha Forma, função e técnica. forma, função e técnica, é um tripé. Então, assim, não existe um pezinho sem o Sem o outro. outro. Então, assim, a arquitetura, ela se forma dessa base. Então, se algum ponto desse não está batendo, Não está não conectado. está conectado, então está faltando alguma coisa. Então, eu sempre tive muito esse olhar de entender a arquitetura de uma forma um pouco mais abrangente. Eu não gosto até de apresentar os projetos já de cara, tendo a visão do 3D, daquela situação, porque ali você já mexe logo com o sonho da pessoa, a pessoa se encanta, ela já não quer saber mais onde Talvez está. vai muito mais pra parte emocional do que funcional Exato, daquilo mesmo, exato. E eu né. preciso, primeiramente, matar as questões técnicas que um projeto Uhum. precisa ser resolvido, né? Aquele A sonho tem que parar no necessidade, pé, né. tem Tem que ser outros funcional. profissionais, Sim. exato. E até disso, né, de todo esse entender que a arquitetura é multifunção, é um trabalho em equipe. Não adianta ser um projeto bonito da Laísa se a construção não for bem feita, se lá no final o cliente não estiver tendo uma conexão também legal para tudo fluir de uma forma que vai, né, funcionando. Então, assim, daí inclusive surgiu a minha empresa Concreto, né, que é a empresa de construtora, de construção, que foi quando a gente viu que, poxa, a gente se dedica, faz o projeto,
faz tudo de uma forma tão bem pensada, trabalhada, e às vezes lá na execução daquela obra, poxa, saiu errado, o cara fez errado, não seguiu o projeto, não olhou o projeto. Então, dali foi até onde surgiu a Concreto Construção, que foi a ideia de que vamos fazer. Porque a gente não quer ver o projeto pronto, entregar a caixinha bonitinha do projeto. Eu quero ver o cliente morando, vivendo aquele espaço. Eu tenho clientes que me mandam foto. Olha aqui, Laísa, chegou o meu sofá. Ontem mesmo eu recebi uma foto de uma cliente. Tipo assim, aquilo ali para mim me deixa muito feliz. Isso é gratificante. É gratificante. Uma cliente que toda semana ela troca ali os arranjos de flores, ela se dedica a cuidar, é aquela coisa de estar cuidando daquele projeto que Porque o passou pelas espaço minhas faz mãos. parte do seu dia a Exato. dia, né? Ela usa Então, aquilo como exato. Então, forma. assim, a minha satisfação não é fazer o projeto e te entregar, vem o próximo. Não. A minha satisfação é ver aquele projeto construído, finalizado, mobiliado, com tudo que a pessoa sempre sonhou. Ainda que tenha que ser devagar, né? Que vá lapidando aquilo ali, mas estando feliz, né? São famílias. Eu falo Sim. que, né, a gente hoje trabalha, né, basicamente, né, uma forma muito direcionada com a arquitetura muito de casas, né, residenciais e apartamentos também, mas muito o foco nosso hoje, o nicho nosso está muito dentro de casas de alto padrão. E as casas, elas realmente lidam, normalmente é talvez o maior investimento da vida daquela pessoa. Ninguém gasta semanalmente valores que se gasta quando você está construindo uma casa. Verdade. Não é normal você gastar esses valores. Então, é muito importante você entender que é o sonho e existem sacrifícios por trás daquilo Sim. para você realmente conseguir concluir o seu trabalho e ver o cliente de fato satisfeito, feliz, realizado, né, criando memórias com os filhos ali dentro, recebendo amigos, familiares. Então, assim, eu acho que a arquitetura ela está totalmente ligada à nossa vida, né? Então, É o dia a assim, dia é o mesmo, nosso né? dia a dia. E todo mundo gostando ou não de arquitetura, querendo ou não ser Vive. arquiteto, vive uma arquitetura. Eu É no concordo. trabalho, é no escritório. Se você senta numa mesa que não está com uma ergonomia bacana, você Legal. se sente incomodado e às vezes nem sabe que faltou um arquiteto ali, um profissional Ou para não está fazer. harmônico como Exato. você Então, gostaria, tudo tem arquitetura, com tudo certeza. tem. Então, é muito importante a gente ter esse olhar para que realmente a gente consiga cada vez mais ir lapidando o nosso trabalho e não deixar isso ser muito frio, né? Isso tem que ser realmente muito bem pensado de uma forma fluida, ter uma consciência e dar um valor para o cliente também entender o nosso trabalho para que tudo saia conforme projetado. Incrível, sensacional, muito bom. Você falando sobre acompanhamento do cliente e essa sua gestão para que a satisfação dele no final também seja a sua, me lembrou de um arquiteto que eu conheci em Goiânia e ele controlava também as perspectivas de investimento que o cliente tinha. Né? Um dia a gente conversando, ele falou, Rafael, o cliente tem um exemplo, R$ 100 para investir em metro quadrado de porcelanato. Às vezes a cliente vai na loja, vê um porcelanato que custa 103. Eu sempre faço o cálculo, falo para ela, ó, se eu tirar aqui em 100 metros de porcelanato, vai ficar faltando em alguma coisa. Então a gente não pode, temos que Sim, trabalhar dentro disso aqui. Justamente pensando nisso que você falou, porque lá na frente é a satisfação dela que vai exato, contar. E ele exato. faz essa gestão de custo. Ele realmente a gente pega muitos clientes aqui que estoura o orçamento, né? E quando chega no momento de trabalhar o planejado, que é a cereja do bolo, muitas vezes não tem o capital todo para investir e acaba investindo em um produto que não faz jus ao imóvel que tem. Eu acho que ali no início também da fase de construção, né, é o que a Laísa falou um pouquinho, muitas vezes a estética ganha muito o cliente ali no momento, mas ele não sabe o valor final. Então, assim, ele está encantado com o projeto, ele está encantado com tudo, mas não são todos os arquitetos que levam em consideração o custo que o cliente quer investir naquilo, né. O projeto é realmente um equilíbrio de pratos, do início ao fim, né? Sim. A gente entender quais são os pontos que são prioridade para aquele cliente. Então, se aquele ponto é prioridade, a gente vai focar, às vezes, num gasto maior, sim, naquele É o ambiente. equilíbrio, né, É o tira de um, equilíbrio. coloca no Porque senão, outro, né. realmente, ele não, a chance dele se perder no processo e ter o gerenciamento de obra, ter uma gestão eficiente de todo o processo, faz muita É diferença. fundamental, E eu vejo isso de uma forma muito clara dentro do meu próprio Você tá nos escritório. 2, né, você tá Porque eu vivendo vejo, um e o exato, outro. eu vejo que os projetos que a gente desenvolveu no escritório, eu pego a pastinha daquele ano, eu vejo que todos os projetos que a gente fez o projeto, fez a concreto, realmente fez a obra, gerenciou aquilo tudo, o cliente está morando lá
já às vezes há 1 ano, 6 meses, ou seja, Tá já tudo fez programado, projeto, né? já fez obra, já mudou, já está morando há meses já naquela casa. E tem alguns clientes daquela mesma pastinha, daquele mesmo ano, que entraram praticamente juntos e ainda estão com o projeto, às vezes, sem estar concluído por vários motivos. Mal Então, preparada. assim, Sim. às vezes fica assim, meu Deus, peraí, o que está acontecendo, né? Será que eu falhei? Em que ponto? Talvez em deixar o cliente, às vezes, sonhar demais? Não, eu vejo que é realmente essa questão da gestão. E o tempo está passando muito rápido, né, Muito. Muito, gente? muito. Então, assim, tá todo mundo que a gente conversa, a gente tem sentido isso de uma forma muito acelerada. E a tecnologia está aí para nos ajudar, mas também Também. atrapalha um pouco, porque a gente tem que entender que existe um processo. E quando você, às vezes, eu acho que é muito legal a ideia do podcast, a gente ter essa oportunidade de falar da nossa profissão, do nosso dia a dia, porque a maioria das pessoas resume a arquitetura a um 3D postado no Instagram. Não tem Ó. ideia de quanta coisa aconteceu até aquela imagem de fato ficar pronta e principalmente aquela imagem ser realizada, né? Sim. 3D é só a ponta do iceberg. Exato. E às vezes ela, assim, é só questão estética, porque na hora que você vai ver o funcional, talvez não tá bem resolvido, não tá, Exato. né, não tá solucionado, é só realmente a Exato. estética, tá lindo, maravilhoso, mas às vezes não condiz com o que ele precisa, a necessidade, o que vai ser funcional para ele, né. E claro, né, que a gente aprende muito na prática, estando realmente vendo como que faz. Eu sempre fui muito curiosa em relação a isso. É importante a gente estar realmente no dia a dia da parte de execução. Tá, eu criei, mas como que isso faz? Como executa, Como né. executa? Eu tinha o hábito de chamar o chefe de montagem da marcenaria da loja que trabalhava e perguntar: como que a gente pode montar isso aqui? Às vezes, uma mudança de encaixe numa Faz peça toda fazia total diferença para uma execução ficar mais limpa, para ficar com mais segurança o móvel, resultado, né. estruturar, visualmente ficar mais bonito. Então, isso vai desde a parte dos móveis até a construção final. Então, se Sim. você entende como faz, não é que você vai lá pegar e fazer diretamente, mas você saber minimamente, você tem que saber como faz. O E ter cliente. essa troca com os profissionais, buscar parceiros que são sérios, que querem também fazer o melhor. Tem uma casa que nós estamos concluindo agora, que foi uma casa muito desafiadora. Ela tem várias coisas nela que só foram possíveis porque os profissionais que trabalham com a gente, que são parceiros, se juntaram, arregaçaram as mangas, foram muitas reuniões, muita dor de cabeça, muita coisa mesmo para aquilo ali acontecer. Foram medidas especiais que fugiam de padrões, foram estruturas diferenciadas que a engenharia teve que trabalhar extremamente junto para poder fazer aquilo ali ficar em pé. Fazer uma análise de viabilidade. Exato. Então, assim, a gente não faz nada sozinho, tem que ter uma equipe muito bem alinhada para que realmente tudo se concretize, né? E realmente aquilo ali funcione. Maravilha. Estava fazendo um link com o que você falou lá atrás, né, sobre entender as necessidades do cliente e para isso acaba que de certa forma você precisa ter uma noçãozinha de psicologia ali, que é o que você falou e já pensou em fazer Eu até também. falei da questão da tecnologia, né, que veio para nos ajudar, mas também atrapalha bastante. O que acontece? Eu sinto que, por nós termos hoje muito acesso à informação, os clientes às vezes ficam muito perdidos. Muito. Tem clientes que chegam com referências que uma está completamente contraditória com a outra, mas ambas estão bonitas, mas juntas não funcionam. Então a gente tem que ter esse olhar do psicólogo ali para entender, peraí, são O que ele tá referências gostando aqui, muito né. diferentes. O que ele É. quer dizer com isso? Então, assim, tem que ter esse olhar realmente, tentar ter esse entendimento e principalmente o cliente confiar na gente, né? Igual o médico deu aquele diagnóstico, tá te prescrevendo algo, confia nele, porque cada profissional vai ter, às vezes, uma linha de trabalho, uma forma de funcionar. Então, acredita no profissional que você contratou. Ele não está ali à toa, ele não chegou onde ele chegou sem ter uma experiência, sem ter toda uma estrutura por trás daquilo. Então, assim, é muito importante ter a confiança, ter uma troca, né, para que realmente a gente possa desenvolver o que a gente faz o tempo Sim. inteiro, né? Maravilha, excelente. E o cliente que procura um profissional de arquitetura, ele procura uma solução. Tá? E digamos que você vai ser a solução dele e, de certa forma, você precisa
ditar, de certa forma, as Sim. regras do jogo. Sim, Sim. É exato. óbvio que o cliente vai falar, ó, eu gostaria que fosse assim, e você vai fazer a sua análise como Sim. arquiteta, vai dizer se é funcional e usar aqueles 3 pilares que você É. mencionou. Porque a casa é do cliente, quem vai morar ali, quem vai usufruir daquilo ali é aquela pessoa. Às vezes a gente até vai também, às vezes vai tomar um cafezinho com o cliente depois, né? A Porque gente cria um gosta, vínculo, com cria uma É, certeza, amizade. exato, cria um carinho, né? Então, assim, mas realmente a gente tem que entender que não é o que eu gosto, o que eu quero, é o que é possível. E quando o cliente às vezes vem com alguma ideia que não é o mais interessante, por algum motivo, não porque eu gosto ou não gosto. Inclusive, eu tenho bastante repulso a falar que isso usa ou não usa, que isso é bonito e isso é feio, que isso é brega ou não é, porque eu acho que isso é muito particular. Eu acho que as coisas são cíclicas, às vezes o que é importante para mim pode não ser para você. Cada um tem um perfil. Então, eu acho que é até desrespeitoso a gente colocar, às vezes, aqueles comparativos disso usa, aquilo não, porque para aquele cliente aquilo pode ser relevante. Imagina um cliente que chega para mim com uma cristaleira que foi da bisavó dele e quer incorporar aquilo ali no projeto. Eu tenho que fazer o melhor que eu posso para aquele objeto que tem um valor sentimental, valor de qualidade também, né? Porque assim, são móveis às vezes que a gente nem encontra mais, e a gente consegue sim, com um bom projeto, inserir de uma forma respeitosa e que vá funcionar e atender o desejo do cliente. Então, isso tudo é muito Maravilha. Você importante. vai pegar ali adequar um artigo, um Exato, artefato mais antigo à exato. arquitetura contemporânea e vai balancear Isso é isso. só um exemplo, É, né, que eu porque a dei, porque arquitetura vem da tem. história, né? Vem daquilo que você Exato, traz. Não é só uma exato. coisa, uma casinha Então, projetada assim, daquele quem sou jeito, eu para né? poder falar É, que isso é brega ou não, que isso não, eu usa ou não? Eu concordo. acho realmente muito desrespeitoso a gente E é colocar legal quando esses você traz pontos. memória, né? Eu acho que aquilo ali é o que você falou, a gente projeta para quem vive, é vida. Exato, A gente está exato. trabalhando com os dois juntos. Então, trazer coisas que a gente talvez não escolheria para casa da gente, mas tem um valor para a pessoa, faz com que aquilo ali seja o espaço dela. Ela está vivendo aquilo. Entendeu? Tem que falar para o meu cliente: olha, isso não é viável tecnicamente falando, isso não é possível. Às vezes, dentro do que você está buscando, isso aqui vai realmente destoar, não tem uma forma de inserir de uma forma bacana. Mas por que não tentar dessa forma? Sim, A gente está ali para isso, é para quebrar a cabeça, é para sim. estudar, a gente criar bagagem, vivendo espaços. Uma das coisas que a gente faz muito é viajar. Viajar cria um repertório muito bacana É. para a gente poder realmente descansar a mente, mas também captar informações, ter esse repertório para poder conseguir fazer projetos que atendam e cumpram sua função, né? Então, isso é muito realmente importante. Maravilha. É verdade. E quando vocês vão para Milão, volta com ideia quentinha de lá para cá? Volta. Sempre, qualquer viagem, né? Eu amo, por exemplo, ir para lugares que é no meio do mato. Amo ir Bitpoca, adoro lugares de serra, porque a mente do arquiteto ela é muito ativa, né? A gente o tempo inteiro, eu tô aqui com vocês, eu já reparei a cristaleira ali atrás, já reparei que tá um detalhe ali que eu não tinha visto ainda. Então a gente está o tempo inteiro com a nossa mente fervilhando. Então, o descansar a minha mente, eu, Laísa, é me conectando muito com a natureza. Eu gosto de estar com os meus bichinhos, natureza, mato. E quando a gente faz viagens, né, igual vamos para Milão, fomos para a Ásia recentemente, fomos para outras culturas, fizemos imersões, né, Tailândia, que é uma cultura riquíssima, uma coisa assim absurdamente maravilhosa, a cultura das pessoas daquela região, assim, realmente foi algo encantador e ver a simplicidade deles e ao mesmo tempo a sofisticação nos detalhes, Uhum. nos mimos, em tudo. Aquilo ali faz muita diferença para gente. Então, assim, o viajar, o desbravar o mundo, agrega exatamente esse repertório para a nossa vida profissional e entender também, né, que as ideias estão ali para nos inspirarem, né? A gente tem que entender que está num país tropical, abençoado por Deus. Então, é muito importante realmente a gente ter a visão que algo incrível que eu vi em Milão, aquilo ali se aplica aqui na Aqui, nossa né? região. Muitos clientes às vezes falam: "Nossa, essas casas prontas, não sei o quê, que chega, que faz". Eu falei: "Tá, mas espera aí, vamos ver". A gente tem, Juiz de Fora, por exemplo, olha quantas mudanças climáticas a gente tem em um dia, chuva. A gente teve a oportunidade recentemente de ir para uma região que chove 2 vezes no ano. Eu não tenho problema de água, não tem que preocupar com a água. Hoje a gente está reparando, né, e vendo cada vez mais quando vem períodos de chuva, não dá nem tempo às vezes da terra secar, da casa absorver aquela água que foi impactada, já veio outra chuva. Então, a gente tem que entender, a gente hoje na Concreto, a gente já faz captação de água fora da norma, a gente já coloca coisas a mais, porque a gente já sabe, está cada vez aumentando o fluxo. Então, assim, a gente já tem que ter um olhar à frente, entender a nossa região e o que que a gente viu lá fora que se aplica aqui. O que que a gente viu lá fora que pode
fazer de uma outra forma que vai funcionar aqui. Então, assim, é muito esse repertório mesmo que a gente cria, fazendo viagens, tendo esse respiro aí, que acaba que são viagens de lazer barra trabalho, né? Que é o tempo Não inteiro descansa não nunca, né? descansa a mente Mas quando você nunca. faz o que gosta, o trabalho vira lazer. Sim, Acaba que você exato. vai de forma espontânea, observando a arquitetura regional, a arquitetura local, porque cada país tem uma cultura, e para chegar ao ponto de, digamos que fazer essa análise, tomar essa decisão de falar, cara, eu acho que isso aqui é cabível lá em Juiz de Fora. Existe-se presença de campo. Você tem que estar no mercado, você tem que conhecer a região, que é já há tanto tempo como você está aí, né? Participou, trabalha com o pai, já trabalhou com o pai, aliás, pai engenheiro, trabalhou em escritório de arquitetura desde o início, quando começou a fazer estágio. Então, pessoal, peguem como exemplo, né? Quem não puder viajar, procurem absorver dos locais que forem pontos arquitetônicos que podem ser acoplados, digamos assim, ao seu E eu trabalho. faço uma observação. É muito importante ver o que é bonito, o que é legal, mas também é muito bom ver o que não funciona. Porque às vezes as experiências ruins, coisas que a gente vê que não foi legal em algum lugar, isso serve também para o que não quer. Muitos clientes, quando trazem referência para mim, eu falo, tá, eu já entendi essa referência que você quer, mas o que que você não quer? Às vezes é legal entender o Verdade. que que você não quer. Algo que você olha e fala, nossa, isso nem pensar. Porque o que você gosta, É às vezes é fácil, muito né? fácil de você falar sobre o que você gosta. E quando eu faço essa inversão, tá, e o que que você não gosta? Mas o cliente trava, ué, o que que eu não gosto? É Então, verdade. cria uma reflexão que, às vezes, apara várias arestas do projeto que estavam, às vezes, até em aberto, quando eu faço esse revide, né? Então, Sim, é muito legal. É uma provocação, entre Sim, aspas, uma ótima sacada. é. Psicologia. é, Sim, eu acho que eu ainda vou acabar fazendo uma psicologia, viu? integrar ela. Quem Sim, já foi no psicólogo sabe, né? Ele vai te perguntar sim. por quê. Ele te faz Exato, Ele te pensar, né, o faz porquê que pensar, ele te você faz tem aquilo, refletir. né? exato. E isso é muito interessante, né? Puxando o cliente para assertividade no projeto. Exatamente. E, às vezes, mostrar também, ele quer alguma coisa ali, nossa, eu quero isso, às vezes você faz. Olha aí, você quer ver? Então vamos ver. Então, né, às É vezes a gente mostra verdade. também para o cliente entender que realmente aquilo ali junto, de uma forma conectada. E todo mundo é um pouquinho arquiteto, é um pouquinho médico, é um pouquinho tudo, né? Assim. Então, a gente entender que a arquitetura não é só eu sou muito criativa, eu tenho muito bom gosto. Não, tem uma parte técnica, que ali a gente faz a Precisa ser diferença. pensada, né, para aquilo ter Exato, resultado, para aquilo ficar bonito, exatamente. né? Tudo gira em torno da experiência, né? Para tomar decisões e para você fazer o que você mencionou, você precisa observar, né? Presença de campo, fazer uma análise para chegar em determinado momento e falar, cara, eu já vi isso em tal lugar, dessa forma não funcionou. Ó, seu cliente foi assim, assim, assim. Aqui não vai funcionar por isso, por isso, por isso. Observar e ser curioso, né? Acho que são dois itens indispensáveis na É, nossa faz profissão. parte, é. Não tem como. Maravilha. Laísa, estamos chegando na parte final do podcast e nós separamos 3 perguntas de encerramento para você. E uma delas é: em um mercado onde muitas vezes a estética se sobrepõe à funcionalidade, você já se sentiu pressionada em abrir mão dos seus princípios em algum projeto? E se sim, como foi para você lidar com essa situação? Eu acho que isso vem o tempo inteiro, sim, né? Num primeiro momento é até muito comum isso acontecer, mas eu acho que quando a gente mostra para o cliente o que é arquitetura, o que nós fazemos, como nós desenvolvemos todas as etapas que o projeto envolve, que não é simplesmente né, mostrar ali uma imagem bonita e pronto, o cliente já começa a entender que tem algo diferente. Opa, não é só estética, tem algo além. E a gente vem fazendo, né, um trabalho já em Juiz de Fora, região, a gente tem já um nome ali, uma carreira já em desenvolvimento, onde as pessoas que nos procuram, muitas delas já sabem o que querem da gente, já sabem o que esperar. A grande maioria dos nossos clientes hoje vem através das próprias indicações de um cliente satisfeito. Então, assim, isso já vem de uma forma muito direcionada. Então, a grande maioria dos nossos clientes que nos procuram já vem com essa confiança e entendimento, está em suas mãos, né? Está com você. Mas os clientes que a gente percebe, né, que tem mais inseguranças, que são mais indecisos, e, né, nessa situação como um todo, acho que cabe a gente se posicionar, mostrar como é a nossa profissão, para que o cliente entenda. Porque se a gente não falar sobre a nossa profissão, se a gente não explicar como as coisas funcionam,
isso vai virando uma bola de neve, ainda mais com as IAs da vida, com tudo que as pessoas acham que consegue num chat GPT, às vezes, lançar uma informação ali, vai ter o projeto de uma casa, as pessoas não entendem quanto trabalho vai além daquilo ali. Então, assim, essas ferramentas todas estão aí para nos auxiliar, sim, mas o lado humano, o lado do contato diretamente, eu até brinco, né? É muito comum, a maioria dos nossos clientes são casais, né? Normalmente vem a duplinha ali, né? Com filhos e tal. E é muito comum, ninguém, não é porque é casal que tem o mesmo gosto, Sim. a mesma ideia, o mesmo pensamento. Então eu até brinco, olha, vocês não vão discutir projeto entre vocês, que um quer isso, outro quer aquilo. Não, vocês vão falar para mim, Laís, eu quero branco, ele quer preto, eu quero azul, ele quer verde, e eu vou saber direcionar. Então, eu até brinco com um casal, peraí, para você o mais importante é esse espaço? Então, nesse espaço, vamos focar no que você quer, e ela, às vezes, vai focar mais em Em outros outro lugar. ambientes. Então, assim, eu não quero casal brigando, né, na hora de fazer o projeto. Eu quero todo mundo feliz e em harmonia. Então, assim, eu acho que cabe a gente entender, filtrar e direcionar. Então, assim, pode vir sim dessa forma, né? O cliente realmente não tem esse entendimento, é porque ele não é obrigado a entender e saber, mas cabe a gente se posicionar e não deixar com que ele fuja, né, do que é arquitetura e ficar só presa à questão estética. Fuge do que é arquitetura, do que é É tudo junto, funcional. né? Exato. É muito belo, mas Entender tem o que ser como. funcional, né? Tem que ter um jogo de cintura para saber falar o não sem necessariamente falar a palavra não. E eu acho que a arquitetura tá nisso, né? A gente aliar a estética junto com a funcionalidade, com a necessidade que ele. Você só ter estética, a gente não Para ser sincera, atinge o resultado das legal. maiores dificuldades minha na minha vida como pessoa e como profissional é o falar não. É algo que eu não sei falar não. Inclusive, isso acaba gerando um desconforto para mim, como pessoa, que eu estou sempre, às vezes, muito disponível em momentos que não era para eu estar. E esse falar não, dentro da arquitetura, é muito o desconhecimento, né? Então, quando você não conhece algo, não entende de algo, você acaba não sabendo distinguir qual é a necessidade, qual é a realidade daquilo. Então a gente, né, tem toda uma formação, tem toda uma bagagem já de anos já, são quase 15 anos já de formada e atuando diretamente com arquitetura. Então, cabe a gente realmente esclarecer e tirar, às vezes, esses pensamentos aí que não são de fato o que é a nossa profissão, né? Então, Claro. acho que isso faz muita diferença. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta. Qual foi a decisão mais impopular que você tomou em um projeto? Aquele que gerou uma resistência, mas que hoje você tem certeza que você estava certa. Eu não sei se a palavra impopular seria o mais aplicável, mas com certeza a gente desenvolve alguns projetos que exigem algumas situações que fogem do tradicional, que fogem do básico, que fogem daquela fórmula já pronta. A gente precisa muito dos profissionais engajados com a gente. Então, quando às vezes a gente desenvolve alguns projetos, a gente precisa a gente quer fazer tudo funcionar, tem um lado da ousadia aí em alguns aspectos. Então, às vezes eu apresento alguns projetos que o primeiro impacto é, gente, mas isso não vai funcionar, isso não vai parar em pé. Como que vai fazer? Como que vai fazer esse fechamento? Como que não sei o quê? Como... E cabe ali a gente ter essa troca, sentar. Eu faço, às vezes até brincam comigo, nossa, mas você faz tanta reunião com tanta gente, como assim? Porque eu faço reunião com os engenheiros, eu faço reunião com a empresa de esquadria, eu faço reunião com as pessoas, né? Vocês sabem, estou sempre Sim. aqui fazendo reuniões com vocês. Muitas vezes os clientes nem sabem que eu estou fazendo uma reunião em relação ao Ao projeto projeto deles. dele, né? Então, assim, essa curiosidade, essa tentativa de realmente fazer coisas que às vezes que têm complexidade realmente técnica, estrutural, pensando também no bolso, né? Pensando também na questão financeira. Então, dar as melhores soluções que muitas vezes algumas pessoas olham assim, nossa, mas não vai funcionar. Eu falei, vai, tem que dar um jeito, vamos ver como que te Vamos faz. resolver, E né? juntos a gente vai fazer dar certo. Então, esse impopular talvez não seja a palavra que eu conseguiria aplicar, porque, sendo bem honesta, não tenho nenhum projeto assim que me venha de imediato à minha cabeça que eu falo, nossa, não. Mas tiveram alguns projetos com algumas complexidades que realmente geraram essa necessidade de debater e mostrar, tipo assim, não, nós vamos conseguir, vai dar certo, a gente vai fazer. É algo atípico, mas vai funcionar. Exato, vai funcionar, acredita, Uhum. né? E o percurso da obra, ele acaba sendo
É um pouco desgastante, obviamente. Muitas pessoas têm até, nossa, Deus me livre pensar em construir, em obra, mas muitas vezes porque não tiveram profissionais também que souberam direcionar, gerenciar essa obra e realmente isso foi traumático para a pessoa. Mas é muito satisfatório a gente ter clientes que, quando vão na obra, eles vão passear. O problema é nosso. Eu Uhum. brinco que no final da obra eu vou entregar uma cartilha de todos os BOs que aconteceram, que eles nem ficaram sabendo. E a gente Você está ali pode para dar entregar, mas pode solução. fazer um texto em Word. Não, pode Porque infinito. obra, quem trabalha com obra sabe, é problema o Exato. tempo todo. Sim, e na Verdade. verdade eu falo que não é problema, porque problema é o que não tem solução. E a gente está ali para dar É um solução. desafio. Vou Exato. ressignificar o Mudar, que eu né? disse. É Exato, um porque desafio. exato. Porque assim, a gente consegue dar solução. E é através disso que a gente desenvolve, que a gente consegue trabalhar nossas aptidões, buscar pessoas que queiram entender que aquilo ali é necessário. Eu não quero que alguém só entregue aquele produto, instalou e tchau. Eu quero que me ajude a desenvolver aquilo ali para Acompanhe ter do uma início ao fim. satisfação, Não é exato. assim, toma que o filho é E o seu. pós, É né? É, nosso, não tem o Exato. pós. E tem o E pós. você falou um ponto muito importante que eu admiro, eu acho muito bacana, que é o gerenciamento de informações. Você sentar com o pessoal da esquadria, você sentar com o pessoal do tá todo mundo gesso, bem o pessoal alinhado, da né? marcenaria, porque são várias partes envolvidas em um projeto para Sim, entregar um O resultado melhor final. resultado. sim. Então, muitas coisas que nós, por exemplo, nós da marcenaria, dos planejados, vamos executar, nós dependemos aí de um eletricista, nós dependemos de a pessoa que faz a esquadria que esteja instalada para a gente Exato. fazer as medições e tirar o desconto, Marmoraria, A né? obra do prumo, marmoraria. bem É, feita. aham. Então, a gente precisa ter essa comunicação. Isso eu diria que é um dos principais pilares para se entregar uma obra com excelência. É a comunicação, o alinhamento entre os prestadores de serviço e a parceria, acima de tudo, que é o que você comentou inicialmente. Ninguém faz nada sozinho, Ninguém né? faz nada Então tem, sozinho. tem equipe do escritório, minhas meninas, agora tem mais gente na nossa equipe, tem nossa equipe de obra. Então, assim, tem os parceiros, os profissionais envolvidos. E não é porque é parceiro que a gente não briga, não. A gente discute, Sim. debate, busca preço, realmente tenta fazer o possível e o impossível para poder manobrar para aquilo ali poder ser possível, né? E realmente, depois da obra pronta, da casa pronta, vem muita coisa, né? Então, a gente precisa realmente ter essa É. preocupação de tudo finalizar da melhor forma possível. Eu sinto a sua, gra- a sua, a sua satisfação, né, em ver a satisfação do cliente. Eu pude sentir de outra forma, né? Quando eu entrei nesse meio, que eu comecei a fazer entregas técnicas e eu via o cliente satisfeito e eu ia em obra, via a obra iniciando ali um recém-nascido, vai ganhando corpo, vai crescendo, quando está tudo acabado, tudo bonitinho, com decoração, o cliente assina, só te avalia assim, nota 10, 10, 10 em tudo, não tem nada a reclamar. É muito gratificante. Principalmente quando você enfrenta muitos desafios. E o arquiteto ele é muito saco de pancada, né? É Porque a isso que eu ia gente falar, às vezes a gente centraliza é, todo mundo, é muita gente para a gente poder coordenar, compatibilizar várias compatibilizar áreas, tudo. né? Infelizmente, existem profissionais que não respeitam o que está sendo previsto. Já tive situações de chegar numa obra e o encarregado lá da obra falar: não, não olha o projeto da arquiteta, eu só olho do engenheiro. Eu falei: como assim, gente? É o projeto do arquiteto que vai de fato ser o Direcionar, né? executivo ali da obra, olhando cada parte que precisa, Detalhe. mas assim, não, não olho. E às vezes, né, no mundo de hoje ainda tem muito preconceito também de ver às vezes mulheres tomando a frente. Ah, mas você vai em obra? Vou o tempo inteiro. E não vou de salto, não. A gente vai lá, encara, é no vento, é na chuva, sobe escada, desce escada. Então, assim, a gente tem que ter muito esse posicionamento mesmo para as pessoas entenderem que do decorrer da obra a gente é muito saco de pancada mesmo, porque a gente acaba se expondo, né? Por exemplo, uma prefeitura que atrasa numa aprovação de projeto, um condomínio que está agarrado com uma aprovação, o cliente liga para mim, Foge né? coisas da nossa mão, né? A gente Exato, não tem como exato. Então, sustentar assim, aquilo aí ali. acontece, o cliente fala, nossa, mas já tem tanto tempo que está acontecendo o tal processo do projeto e ainda não terminou. Eu falei, tá, mas só ali em tal situação passou um período que o próprio cliente, às vezes, não me dá o retorno dentro de um Deu prazo pra, que precisa pra, me dar, né? E eu pra preciso andar, do né? retorno dele para Aham. seguir o próximo passo. Então, assim, quando acontece alguma situação assim, é um período muito longo, né? A gente fala que os nossos projetos, se a gente for somar tempo de projeto mais construção de uma casa, a gente hoje está falando aí de quase 2 anos 3 anos, envolvido com o né? cliente. Então, e é uma relação que o cliente às vezes está desgastado, começa a ter questão financeira, Sim. começa a ficar, meu Deus, será que eu vou conseguir terminar a casa? Começa a ficar tenso. E às vezes desconta, às vezes, na gente que está ali para ser apenas uma ferramenta para poder fazer tudo aquilo funcionar Fazer e dar certo, direcionar, né? né?
tem que entender de quê? Um pouquinho de psicologia. Sim, Para tratar a nossa lidar, mente. tratar a É mente, verdade. inteligência emocional, psicologia, porque imagina só, um cliente com caixa estourado, com a obra atrasada, um monte de gente faltando, enfim, perere, parará, o arquiteto que vai escutar ali É, a pancada. Foi o que a Laísa falou um pouquinho. No final das contas, gira, 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 mas todas as vezes é, se concentram na gente, né? A gente exato. ali precisa direcionar, saber Muitas vezes, equilibrar. ao invés de ligar para o serralheiro que não foi lá Vai entregar ligar pra alguma coisa, liga você. para mim. Por quê? Porque eu tô sendo É, aquela ponte, eu sou a referência daquela obra ali sim, para aquele cliente. E tá tudo bem, não ligo não, mas assim, talvez não seja comigo que tem que existir, né, é esse verdade. pontapé ali às Mas o vezes, né? aprendizado que a gente passa disso, né, dessa situação que você está pontuando para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, é a resiliência, a inteligência emocional, a Sim. psicologia, Exato. na liderança, na administração. A gente estuda isso também, não de forma profunda, mas comportamento humano, enfim, várias outras questões que na arquitetura também se E a enquadram muito bem. transparência, né? A gente jogar limpo, jogar aberto, deixar o cliente entender. Eu gosto de explicar coisas técnicas do projeto que eu poderia não explicar aquilo para o cliente. Eu sei que às vezes ele não está nem absorvendo tanto aquilo, mas eu acho importante ele entender por que que eu fiz daquela forma. Não foi porque eu quis, porque eu prefiro. Teve um motivo. Então, o projeto ele tem que ser tratado do início ao fim, a construção, a obra, a finalização, com muito zelo, muito cuidado e muito respeito e transparência, para que realmente tudo isso é uma engrenagem, né? Tem que funcionar e tá tudo Funcionar. alinhado. Sem sombra de dúvidas. Perfeito, Laísa. Vamos lá, vamos para a última pergunta. Conta pra gente qual foi o projeto que mais tocou seu coraçãozinho e que te lembrou, né? Poxa, por isso que eu escolhi arquitetura. Olha, eu te falo que no decorrer da profissão, né, a gente está aqui às vezes, né, falando, a gente acaba falando de coisas boas, né, o tempo inteiro. A gente tende a falar do que é bom, falar de coisas positivas, mas em quase 15 anos de profissão, tem hora que falo, meu Deus, por que que eu fui fazer arquitetura? E se eu fizer outra coisa? E se eu fizer empreender em outra situação? E se eu largar tudo isso? Óbvio que tem dias que você está extremamente desmotivado, você se pega ali, nossa, para que que eu fui fazer isso? Sobrecarga mesmo de trabalho, às vezes isso acontece. E no decorrer de tantos anos, tiveram vários projetos que foram muito importantes, tanto para ser marcos na profissão, viradas de chave em relação a patamares de clientes, conquistas que foram acontecendo, mas como também como sendo incentivos e falar, caramba, valeu a pena ter feito arquitetura. E há muito pouco tempo, bem recentemente, teve uma casa que nós desenvolvemos, que eu confesso que foi um projeto que eu fiz, a Concreto construiu, e desde o início eu ficava, essa casa, se não vendê-la, eu vou morar nela. Eu gosto dessa casa, eu tinha uma coisa com essa casa. Era uma casa realmente muito Se especial, conectou com ela. me conectava, era o tipo da casa que eu me via nela realmente, apesar de quase todas que eu faço eu me ver nela. Mas essa realmente eu falava, gente, eu já consegui imaginar na minha cabeça Jackinho correndo ali no gramado, minha gatinha olhando. Jackinho é o doguinho dela, viu, gente? É o Jack Daniels. E Inclusive, tequila, não esquece do Jack é tequila. tequila. Ó, próximo episódio, traz o Jack a tequila, Ai, apresentar pra das galera. garrafinhas para ele morder. Então, assim, eu já realmente me via vivendo aquele espaço, porque eu acho que a arquitetura é isso, né? E eu sabia que aquela casa, a chance da gente ficar com ela seria muito remota, porque a gente precisava realmente, né, fazer o giro da nossa empresa e tal. Então, assim, eu falava, mas quem sabe, né? A gente é brasileiro, a gente, né, tem uma esperança ali. Sempre no fundinho tinha uma esperança. Exato. E foi muito engraçado, porque aí eu passei para um outro patamar. Tá bom, essa casa não vai ser minha, eu já sei que não vai ser. Aceitei. Mas quem vai morar nessa casa? E se for uma pessoa que não é tão agradável? Porque nem todo mundo é legal, infelizmente tem que ser realista. É verdade, nem todo mundo Eu é falei que a legal. energia hoje já tá lá em cima, né? Lá no início eu avisei. Eu ficava com aquela coisa, gente, é um projeto que eu amo. Eu fui naquela obra assim, com muita frequência. Meu marido se dedicava, estressado com tudo ali. Eu ficava assim, gente, quem que vai morar nessa casa? E quando a gente colocou a casa de fato anunciada no mercado para ela ser vendida, surgiram várias pessoas para ver a casa. Foi uma casa que ela estava numa posição do condomínio assim, muito visada, muita gente queria ver a casa com intenção de compra. E tinha algumas pessoas que eu ficava assim, "Ai", sabe? Nossa. Não vou mentir, não, tô sendo sincera. Que- E
teve um dia que a gente, assim, foi um dia à noite, sem a menor pretensão, assim, uma corretora, inclusive uma pessoa muito especial, fez um contato. Laísa, será que daria para a gente mostrar a casa para um cliente? Esse cliente já viu muitas casas. Ele já aceitou que vai ficar no apartamento dele mesmo, ele não tem mais pretensão de ir para uma casa, já está desgastante já essa procura, e quando procura e não acha o que ele realmente se identifica. Mas eu pedi a ele uma oportunidade. Como essa casa ficou pronta, eu queria ter a oportunidade de mostrar para ele. E tá até fora do que ele pretendia de investimento e tudo, mas eu vejo essa casa, eu imagino essa família. Eu falei, não, claro, que dia que você quer? Ela pode ser hoje, agora? Tipo assim, bora. Inclusive, tínhamos uma viagem marcada para Milão naquela semana. Então, assim, uma semana pré-viagem, você imagina a Uma loucura, né? loucura. Nós fomos na casa à noite e eu acho que, assim, eu nunca vou esquecer o olhar, o sentimento que aconteceu naquele momento ali com aquele casal que chegou naquela casa. E o olhar dela, sabe, assim, caramba, ela falou: "Essa casa vai ser minha, se Deus permitir, vai ser minha". Aquilo me emocionou, porque, assim, é o sonho realmente da pessoa, Assim sabe. como você se conectou projetando, ela se Exato. conectou quando ela viu no momento da venda. Exato. E ela olhou pra gente, ela agradeceu. Tipo assim: "Vocês fizeram a casa que eu queria". Que maravilha, Olha, E que assim, coisa boa. gente, isso é algo que não tem nada que pague, sabe. Ali eu falei: "Caramba, tô na profissão que eu tinha que estar certa, mesmo, né? tô no caminho certo". Porque assim, você vê uma pessoa que já tá desgastada, tá frustrada já, porque ela não encontrava o que ela queria, e de repente ela olhar algo que, às vezes, no dia a dia, a gente até não dá valor a algumas situações, e ver aquela Com alegria. tanto zelo. E hoje eu ver o cuidado que ela tem com a casa, o amor, a satisfação. Eu passo lá em frente e falo: "Nossa, essa casa tá bonita demais, olha o paisagismo, olha tudo". Eu vejo eles felizes. Às vezes eu tô no condomínio, de repente, vejo ele passando de bicicleta, algo Ah, que que ele não fazia bonitinho. antes. Ele falou: "Mudei meu jeito de viver. Eu tenho agora, uma vida com mais qualidade, mudou meu estilo de vida". Então, assim, a gente vê que a arquitetura impacta realmente na vida das Indiretamente impacta. pessoas. É um agente transformador, Exato. realmente. Então, assim, eu tô dando o exemplo dessa casa, mas tiveram algumas que eu tive muita satisfação e realização realmente em desenvolver, mas essa tá bem recente, Conectou, né? assim, e é uma casa que realmente é algo especial. Eu falo que tem uma conexão ali que eu acredito muito em energia. E eu acho que existem coisas que não acontecem por acaso. Eu acho que tantas casas deram errado para chegar a esse Sim, momento da gente ter essa satisfação em saber a gente fez esse projeto, a gente construiu essa casa, essa família que está morando ali, sabe? Então eu acho que isso faz muita diferença e às vezes quando a gente se pega às vezes mais para baixo, mais desmotivado, né, que não é só lembrar. alegria, né? Então assim, a gente vê que realmente estamos no caminho certo e que bom que cruzam os nossos caminhos, né, pessoas que valorizam o nosso trabalho, que se conectam com a gente e a gente consegue fazer esse diferencial também de alguma forma. Incrível, incrível. Sensacional. Highline, Laísa, mais uma vez, eu queria agradecer a sua energia, a sua autenticidade. Eu sou suspeita para falar, mas assim, você é de uma energia incrível. Eu acho que todo mundo que está aqui no ambiente, todo mundo que está aqui sentiu isso e sente isso de casa. E foi uma honra ter você aqui conosco. Volte outras vezes, traga o Leandro da Concreto para falar com a gente. Colocar ele para inclusive, falar, eu quero ver. eu comentei com ele há pouco. A próxima temporada do Todescast nós vamos trazer prestadores de serviço. Então, o Leandro já tem o convite feito. Tá Ó, convidado. Convidado para participar, para a gente discutir sobre obras, com um tema um pouco diferente, mais voltado ali para as entranhas do negócio. É verdade. gente, assim, na verdade, vocês estão me agradecendo, mas eu acho que o agradecimento é muito da minha parte para vocês, porque realmente, assim, né, ter pessoas que de um trabalho acabam se conectando com a gente, que acabam sendo amigas, parceiras, que vibram com as nossas conquistas, que nos dão as mãos também nos momentos, às vezes, de dificuldade, um ajudando o outro. Ter essa troca, eu acho que ela é indispensável. E poder estar aqui, falar de arquitetura, é algo que realmente tenho muito prazer, gosto muito. E numa loja que eu sou apaixonada, né, todo mundo sabe que eu gosto muito daqui, do produto que vocês entregam. Então, assim, eu me sinto muito confortável
em estar, né, num ambiente onde eu me sinto acolhida Bom. e sei que são respeitosos tanto com nós profissionais como com os clientes. Isso faz muita diferença aí no nosso mercado. E que bom que estamos, né, em Juiz de Fora Estamos juntos. com algo tão bacana, podendo dar isso para os nossos clientes, né? Maravilha, ficamos muito felizes com o seu contentamento conosco, né? Você já é de casa, sempre passa aqui, entra, fala Nem que seja para cortar oi, caminho, né? nem que seja para cortar caminho. Mas enfim, Laísa, fica aqui o meu muito obrigado. Foi uma satisfação enorme ter você aqui nesse episódio, na 4ª edição do Todescast. E para você que nos acompanhou até aqui, o nosso agradecimento especial. Esperamos que esse episódio tenha provocado reflexões, acendido ideias e, acima de tudo, agregado valor à sua jornada profissional. A cada mês vamos trazer nomes que fazem a diferença no universo da arquitetura, do design de interiores e do empreendedorismo criativo. Rai. Já aproveita aí para seguir nossas redes sociais, canal do YouTube, Spotify agora, né? E sejam todos bem-vindos. A gente está aqui esperando vocês para uma próxima. E nos encontramos no próximo episódio. E leve com você conversas que temos e projetos que criamos nos lembra do poder de transformar a vida através das nossas escolhas. Até a próxima!